não é verdade? Então, você que pode, já pegue a sua Bíblia, pegue seu papel, pegue sua caneta, porque o Senhor há de falar conosco profundamente nesta manhã. Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Você que já pegou a sua Bíblia, abra no livro de Timóteo, 2 Timóteo. Hoje o Pai vai falar conosco por meio desta palavra. Segundo livro de Timóteo, em nome do Senhor Jesus. Aguarda só mais um minutinho e a gente já inicia com a oração. E dando início à ministração da palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Aguardando mais uns minutinhos. Envie essa live para alguém que Deus tocar no seu coração, alguém que precise ouvir esta mensagem do céu. Compartilhe com alguém, chame mais alguém para ter este momento de comunhão conosco. Aleluia. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome de Jesus? Fecha os teus olhos. Querido Deus, eterno Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, aqui nós estamos neste segundo dia de propósito, a qual o Senhor tem nos chamado, tem preparado para que nós viéssemos adentrar a este tempo para contigo. Espírito Santo, neste momento eu me submeto à tua vontade. Espírito Santo, eu clamo pela tua direção. Espírito Santo, eu clamo pelo teu manifestar. Que o Senhor possa se mover sobre essa live, porque eu não te limito, Espírito Santo. Sei que da mesma forma que tu fazes a tua obra aqui, o Senhor também visita os teus filhos do outro lado desta tela. Espírito Santo, eu te peço neste momento, adentra agora o local onde o teu filho, a tua filha está. Eu não sei, Senhor, aonde eles estão, se é no quarto, se é na sala, se é no escritório, se estão trabalhando. Mas, Espírito Santo, eu te peço neste momento, visita o teu filho, visita a tua filha onde eles estão agora. Espírito Santo, vai quebrantando o coração de todos nós, para que nós venhamos aceitar, compreender e praticar toda a palavra e ensino que o Senhor há de derramar sobre nossas vidas nesta manhã. Espírito Santo, eu te peço que a tua nuvem de glória venha se estabelecer em nome de Jesus, aonde os teus filhos se encontram neste momento, bem como te peço sobre este lugar também, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos confrontar, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos alentar, que o Senhor possa, Pai querido e Pai amado, abrir o nosso entendimento, expandir o nosso conhecimento para a honra e glória de Deus, o Pai. Espírito Santo, nós estamos dispostos a viver tudo quanto o Senhor tem reservado e preparado para nós durante esses 21 dias, juntamente a Ti, juntamente a Tua palavra, dentro do jejum, da oração. Espírito Santo, eu te peço, nos confronta, nos alinha. Espírito Santo, alimenta o nosso espírito, fortalece o nosso espírito no Senhor nesta manhã. Espírito Santo, eu te peço, fique à vontade para tomar a minha boca e falar aquilo que tu desejas falar, pois não estou aqui porque, Pai querido e Pai amado, quero, não estou aqui, Espírito Santo da verdade, para me aparecer, não, estou aqui debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra, eu sou apenas o instrumento que o Senhor decidiu usar neste tempo. Então, Espírito Santo, eu te peço, usa a minha vida para falar com cada um de nós nesta manhã, que o Senhor tenha liberdade de me usar para a tua honra e para a tua glória, porque eu sou, Pai querido e Pai amado, eu me submeto a Ti. Espírito Santo, eu anseio por viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Espírito Santo, eu te peço, assim como o Senhor tem dado, assim como o Senhor tem feito a Tua obra na minha vida, faça, Senhor, na vida dos Teus filhos e filhas, que depois desta live do dia de hoje, Pai querido e Pai amado, os Teus filhos possam se posicionar, os Teus filhos possam se alinhar, os Teus filhos possam, Pai querido e Pai amado, se submeter à Tua vontade para viver o propósito ao qual o Senhor os chamou. Espírito Santo, eu te peço,
Inunda as nossas vidas nesta manhã com a tua palavra, com a tua presença e com a tua glória. Nós precisamos do Senhor, somos dependentes do Senhor. Espírito Santo, cura almas aqui nesta manhã. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, nos liberta de todo o cativeiro espiritual, de toda a corrente que nos amarra e nos impede de olhar para as coisas que estão adiante de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre o nosso caminho, para que possamos trilhar o caminho aonde o Senhor Jesus tem preparado e reservado para nós, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Espírito Santo, fique à vontade. Nós somos teus. Espírito Santo, fale conosco. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ministra as nossas almas, transforma, Jesus, o nosso espírito nos fortalece, nos alinha, nos ativa para a honra e glória de Deus, o Pai. É o que nós pedimos nesta manhã e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Abra a palavra do Senhor juntamente comigo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma confirmação, pedindo direção e confirmação da palavra do dia de hoje. E o Senhor me trouxe esta carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos esmiuçar hoje esta carta que muito proveito tem para nós neste tempo que o Senhor tem reservado. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 mesmo. Você que pode abrir a sua Bíblia e vamos ler juntos. É sempre bom você estar com a sua Bíblia aberta, para que você possa grifar, se você tem essa liberdade, se você gosta, grifa no texto, anota, leia, releia, faça tudo que você puder para gravar a palavra do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, anote, peça discernimento do Espírito Santo, estude, tenha contato com a palavra do Senhor de forma física. É muito importante para que vocês consigam estar de fato alinhado com tudo que está sendo falado e para que vocês também não sejam enganados. Então, estar com a Bíblia em mãos, aberta, tendo ali a possibilidade de vocês lerem e estarem acompanhando é muito benéfico para os irmãos. Amém? Então, vamos fazer menção da palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e dada de Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Por enquanto, até aqui. Eu estava orando ao Senhor, falando, Pai, qual é a direção do Senhor para nós neste dia? E o Senhor, Ele me levou a este texto, porque o Senhor quer muito tratar conosco nesta manhã sobre o nosso posicionamento, de forma interna. A carta começa com Paulo declarando a sua identidade e reconhecimento de que sabe por quem foi chamado. Paulo, ele começa esta carta dizendo, Paulo, o apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, ele começa essa carta anunciando quem ele é, para que ele foi chamado e por quem ele foi chamado. E aqui está um segredo a qual o Espírito Santo conduziu meu coração no dia de hoje.
Paulo, ele vai escrever esta carta, ele vai escrever, na verdade, todas as cartas que escreveu, fazer tudo o que fez, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe para que ele foi chamado. E Paulo reconhece que quem o chamou não foi o homem, não foi ele mesmo, não foi os discípulos, foi Deus. Deus o instituiu. Jesus, assim, o convidou. Paulo, ele reconhece quem ele se tornou em Deus. Porque antes de se tornar Paulo, ele era um Saulo, perseguidor. Mas aqui ele deixa claro, sou Paulo. O Paulo que teve um encontro com Deus. O Paulo que foi transformado. O Paulo que hoje vive dependente da graça manifesta. O Paulo que aceitou negar-se a si mesmo para viver Deus. Viver em Deus e para Deus. Então, aqui nesta manhã, o Senhor já quer começar falando conosco a necessidade que nós precisamos ter de compreender quem nós somos em Deus. Qual é o chamado que nós carregamos? E entender por quem nós fomos chamados. Veja, eu disse e repito, Paulo, ele não vai se tratar como o Saulo, como quem ele era antes de conhecer a Deus. Não. Ele vai falar, sou Paulo. Aquele que teve um encontro com Deus. Aquele que foi curado, que foi liberto, que foi transformado. Aquele que foi ensinado pelos ensinos verdadeiros dentro da essência verdadeira da palavra. Aquele que sofre por amor a Cristo. Paulo sabe muito bem quem ele é. Sabe muito bem o chamado que ele carrega. E tem disposição, vontade, fome e sede de conhecer e entender o Deus a qual ele foi chamado. Então, Paulo, ele está começando esta carta descrevendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Ele entende que Deus o chamou para uma obra. Ele entende qual é a obra que Deus o chamou. E ele sabe quem ele é em Deus. Aqui, Paulo, pela direção do Espírito Santo, ele vai escrever esta carta a Timóteo. E é interessante que no comecinho desta carta, Paulo ele tem prazer de falar sobre Timóteo. Paulo sabe as instruções que deu a Timóteo. Paulo conhece, de fato, Timóteo. E o versículo que muito me chamou a atenção também, na verdade, o texto inteiro ele é rico em ensinos para nós. Mas o verso de número 5 é um verso que muito tem chamado a minha atenção de uns meses para cá. Porque Paulo, quando ele vai escrever esta carta a Timóteo, ele declara, desejo muito ver-te. Lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti habita. O qual primeiro habitou em tua avó e tua mãe. E estou convencido de que também habita em ti. Paulo está trazendo à memória a fé que Timóteo tem. Mediante a tudo aquilo que estava sendo vivido, tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Mediante ao levante de falsos profetas, mediante ao levante de falsas doutrinas, falsos ensinos, mediante a pessoas que não estavam dispostas a viver o evangelho genuíno. Paulo declara, eu trago à memória a fé não fingida que habita em ti, Timóteo, a qual primeiro habitou em tua avó e tua mãe. Paulo está deixando claro
que Timóteo tem uma herança espiritual. Existe uma herança espiritual. Nós bem sabemos que carregamos a herança de nossos pais. Pós-falecimento tem toda aquela questão, divisão de bens, a herança que é deixada para os filhos. Só que eu não sei se você já sabia disso, mas te digo, nós temos uma herança espiritual. Nós temos uma herança espiritual, seja ela boa ou não. E aqui, pela graça de Deus, Timóteo tem uma herança espiritual muito saudável, muito boa. Uma fé não fingida. Timóteo, ele tem uma fé que é difícil de se ter. É difícil de se encontrar. Porque para ter é necessário muita renúncia. Para ter é necessário muita entrega. Para ter esta fé não fingida é necessária muita intimidade. Não é fácil ter uma fé não fingida. O problema é que nós nos acostumamos a ter esta fé fingida. Vamos às igrejas, ouvimos a palavra, damos glória a Deus, aleluia, falamos que cremos. Mas muitas das vezes a nossa fé é fingida. Às vezes, porque não queremos envergonhar ninguém, então quando você recebe uma profecia, você, eu creio, você declara que você acredita naquela profecia que lhe está sendo entregue, mas dentro de você há questionamentos, há dúvidas. Dentro de você, nem você mesmo acredita em cada palavra que foi liberada, é uma fé fingida. Só que Timóteo não. Timóteo herdou uma fé firmada, estabelecida. Uma fé que não é fácil de se encontrar na terra. Ele foi muito bem instruído. Aqui a palavra do Senhor nos deixa muito bem claro isso. Timóteo, ele foi bem instruído na palavra. Sua avó e sua mãe o instruíram na palavra do Senhor. Timóteo conhecia. Timóteo entendia. E aqui Paulo, ele declara, eu me lembro da fé não fingida que habita em ti, a qual habitou primeiro em sua avó e sua mãe. Só que aqui no finalzinho do verso, há algo que chama atenção. Paulo declara, estou convencido de que também habita em ti. Epa, Paulo sabe, Paulo reconhece, Paulo lembra da fé não fingida que habita em Timóteo. Qual é a necessidade que Paulo encontra de vir declarar que ele está convencido de que habita em Timóteo? No decorrer da caminhada, Timóteo apagou essa fé. No decorrer da caminhada, Timóteo esqueceu desta fé. Timóteo se esfriou. Timóteo deixou de crer. Timóteo deixou de acreditar. E é plausível. Por quê? Num tempo em que se levantam falsos profetas, falsas profecias, falsas doutrinas, pessoas que dizem, mas não são, que falam, mas não fazem, que tem pose de que vive, mas na verdade é sepulcro caiado. A palavra do Senhor vai nos dizer que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Depois de ver tanta coisa ruim, depois de ver tanta coisa errada, depois de ver tanta gente falando o certo, mas fazendo o errado, depois de ver tanta gente rejeitando a verdade, rejeitando a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, rejeitando a direção de Deus, é normal que a nossa fé se esfrie. Só que tem algo.
que eu acho muito interessante e eu aprendo com Deus. Os nossos olhos não podem estar fitados nas ações humanas. É bem verdade que a nossa vida prega antes mesmo da nossa boca. A nossa vida é uma carta aberta de Deus para o mundo. Nós somos o testemunho vivo da obra de Deus. Nós somos, nós carregamos. E é por isso que muitas das vezes nós nos acostumamos a sempre olhar para o outro. Deixa eu ver o que Deus fez. Vamos ver se é realmente isso. Olha, ele fala que ele é, que ele faz. Vamos ver. Só que aqui está uma chave espiritual para mim e para a tua vida muito poderosa. Que todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, mas a gente se esquece e não pratica. Ei, eleve os teus olhos ao Senhor. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para líderes, para profetas, para missionários. Para! O pastor dos pastores é este que nós devemos olhar. É para este que nós devemos dedicar tempo em conhecer, em entender, em observar. Ao pastor dos pastores. O nosso Deus. Ele é perfeito, ele não falha, ele é imutável. Onipresente, onipotente, onisciente. Santo. Majestosamente santo. É para ele que nós devemos olhar, até porque nós fomos chamados, escolhidos, separados, consagrados a ele. Não olhe muito para a direita ou para a esquerda, não olhe para as pessoas. Somos seres humanos, somos falhos. Infelizmente, temos uma natureza pecaminosa. Não deixe a sua fé genuína morrer por olhar demais para a direita e para a esquerda. O próprio Deus vai dizer isso a Josué. Ei, Josué, seja forte e corajoso. Deste livro da lei não te apartes nem de dia nem de noite, mas antes medite nele, de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça no caminho, permaneça na palavra. Porque assim se farão prósperos todos os teus caminhos. Paulo lembra Timóteo. Timóteo, você tem uma fé não fingida. Você esmureceu. Você apagou ela. Você olhou demais para a direita e para a esquerda. Você se frustrou, Timóteo. Ei, Timóteo, eu vi. Você sofreu, você chorou. Você lamentou. Mas, Timóteo, dentro de ti habita uma fé não fingida. Lembra, Timóteo, da fé não fingida que habita em ti. E por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Todas as vezes que nós nos desviamos, e quando eu falo de desviar, eu não estou falando de abandonar a Deus, de praticar pecado de forma deliberada, não. Todas as vezes que os nossos olhos saem da direção de Deus, todas as vezes que a gente para de olhar para a palavra, todas as vezes que a gente para de olhar para Cristo, para olhar o que o irmão da direita e da esquerda está fazendo, para olhar o que está sendo feito, o que está sendo dito, para olhar as coisas que estão ao nosso redor, nós estamos nos desviando do propósito. Nós estamos nos desviando do caminho. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós apagamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós entristecemos o Espírito Santo dentro de nós. A nossa fé, em vez de se tornar uma fé fiel, verdadeira, genuína, ela passa a se tornar uma fé fingida. E aí nós falamos que cremos, mas o nosso coração não crê. O nosso espírito já não tem mais aquela esperança, a nossa alma já está angustiada.
A gente diz que recebe palavra, diz que crê na direção de Deus, mas nós não conseguimos nos mover na palavra e na direção que Deus assim estabelece. Porque nós adentramos num período de fé fingida. Todas as vezes que nós fazemos isso, apagamos aquilo que Deus coloca dentro de nós. E Paulo lembra Timóteo, Timóteo, tem um dom dentro de você. Além de habitar uma fé não fingida, tem um dom dentro de você. Um dom que lhe foi concedido pela imposição das minhas mãos. Um dom que te foi entregue porque Deus decidiu assim te entregar. Esse dom, Timóteo, está dormindo. Esse dom está dormindo, Timóteo. Desperta este dom. Eu tenho certeza que todo mundo aqui carrega um dom espiritual que Deus lhe concedeu. Eu tenho certeza aqui que alguém tem uma chamada por Deus. Você lembra para o que o Senhor te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Qual era o dom que você costumava se mover diante da presença de Deus? Fala para mim. Coloca aí, se você lembra, escreve aí. Escreve exatamente o dom que você acredita de fato para o qual Deus te chamou. Lembra, escreve aí. Traga a tua memória. Traga a tua memória. Ei, traga a tua memória. Não se esqueça. A palavra do Senhor fala que ele não é homem para mentir e muito menos filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não falaria? Falaria ou não cumpriria? O que Deus estabeleceu sobre a sua vida é absoluto, não muda. Deus muda as circunstâncias, decretos e situações, mas o propósito para o qual você foi chamado não muda. O que Deus colocou dentro de você é somente para você que ele concedeu. Ai, missionária, mas tem muitos que pregam, existem muitos missionários, muitos evangelistas, muitos pastores. Sim, mas cada um de uma maneira particular estabelecida por Deus. Podem existir, de fato, inúmeros missionários. Sim, existem. Mas cada um, Deus delegou uma responsabilidade. Para cada um, Deus designou um lugar. O seu chamado, o seu dom, aquilo que Deus instituiu para a sua vida não é menor do que aquele que também tem e faz já há muito tempo. Não, não tem nada a ver com tempo de execução. Tem a ver com entender que tem algo dentro de você que Deus escolheu usar como uma poderosa ferramenta para povoar o reino. Talvez você não pregue, mas você evangelize de uma maneira extraordinária mesmo sem pregar. Talvez a tua boca não é aberta em cima de um púlpito, mas a tua vida é a pregação mais genuína que você tem para oferecer. Talvez você não é a pessoa que vive mandando mensagem, que aconselha, que corre atrás. Mas você é aquela pessoa que ora, que intercede, que leva uma cesta básica, que abençoa. Ei, há espaço para todos dentro do reino. Porque o seu caráter, a sua personalidade forjada por Deus vai trazer benefícios ao reino, tem propósito. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o chamado do Senhor sobre a sua vida. Entenda que você tem propósito, bem como todos aqueles que já estão em evidência também têm. Para Deus, todos nós somos iguais. Somos filhos. Para Deus, todos nós somos iguais, nós somos filhos. Você entende isso?
Você entende que você é chamado filho de Deus? Não é sobre ter cargo, não é sobre ter título, não é sobre fazer para se aparecer, não. É sobre ter uma fé não fingida. É sobre compreender que dentro de ti tem um propósito, tem um dom que trará benefícios ao reino. É sobre entender que você foi chamado para conhecer a Deus e ser conhecido dele. É sobre entender que você foi convocado, você foi chamado para a salvação eterna. E de igual modo, através da sua vida, Deus quer alcançar outras pessoas que também terão direito à salvação eterna. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Todas as vezes que nós olhamos para a direita e para a esquerda, todas as vezes que nós damos ouvidos ao maligno, todas as vezes que nós nos comparamos, o medo entra, a insegurança entra, a inconstância passa a reinar. Mas Paulo diz: Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Ei, Deus te deu ousadia, Deus te deu coragem. Deus te deu todo o recurso que você precisa para encontrar a tua verdadeira identidade nele, para viver o seu propósito, para compreender a tamanha significância e importância que você tem na Terra. Ou você acha mesmo que Deus te criou para você passar sua vida inteira se matando de trabalhar, não dando conta da sua própria família, muito menos da sua própria vida, cheio de ansiedade, cheio de depressão, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de dependência emocional, cheio de tudo que é ruim, de tudo que hoje é manifesto na vida da maioria? É sério mesmo que você acredita que Deus criou você para que você vá para a igreja, sente na cadeira, sinta ali um arrepio, um ardor no coração, ouça a palavra, mas permaneça da mesma maneira? É sério mesmo que você acredita que Deus te criou para absolutamente nada, sem propósito? Não. Deus te criou com propósito. Deus estabeleceu uma chamada sobre a sua vida. Deus colocou dentro de ti um dom que está adormecido e Ele está te chamando a ativar esse dom novamente. Ei, desperta o dom, acorda o dom. Desperta tu que dormes. Volta às tuas raízes. Ah, mas o chamado dói. Mas a renúncia dói demais. Há muita ingratidão. Ei, o que hoje você tem medo de encarar, o que hoje você negligencia, porque você tem medo de voltar a sentir dor, porque você tem medo da rejeição, porque você tem medo e você tem insegurança, não se esqueça que da mesma maneira que você tem medo de sentir tudo isso, a sua negligência faz Deus se sentir rejeitado. A sua negligência faz Deus se entristecer com você. Deus nos deu todo o recurso para que nós venhamos viver o nosso propósito. Todo o recurso nos foi dado. Porém, nós não acessamos esses recursos. Nós não aceitamos esses recursos. Nós deixamos esses recursos de lado. Nós anulamos, porque deixamos a nossa carne falar mais alto do que o nosso espírito.
Desperta. Desperta para compreender que o teu não, que você diz hoje ao teu chamado, que o não que você diz hoje à renúncia, o não que você diz hoje à entrega, à intimidade, é um não a milhares de famílias, milhares de pessoas que poderiam ser transformadas por meio da tua vida. O não que você diz hoje pelo medo, pela insegurança, é um não que você está dizendo para Deus, declarando para Ele: eu não acredito no chamado que o Senhor me deu. Eu não acredito na sua vontade para minha vida. Eu não acredito que o Senhor é capaz de me capacitar para viver o propósito. Todos os nãos que nós dizemos a Deus é exatamente isso que soa a Ele. Não, Senhor. Eu não creio que o Senhor vai me fazer capaz. Não, Senhor, eu não creio que o Senhor vai me fazer conseguir. Eu não creio. Eu não creio na tua palavra, eu não creio na tua promessa. Eu não creio no propósito da minha vida. É isso que nós dizemos a Deus. Não, Senhor, eu não creio. Só que todas as vezes que eu e você encontramos alguém como Paulo, que vai dizer: ei, desperta, desperta. Dentro de ti habita uma fé não fingida, dentro de ti há um dom que está sendo adormecido, dentro de ti tem um propósito estabelecido por Deus. Todas as vezes que nós encontramos com Paulo e decidimos ouvir, decidimos nos posicionar, meu irmão, minha irmã, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável nos espera. Aquilo que é abundante nos aguarda. E entenda, o prazer, a satisfação, a alegria da vida não está em conquistar coisas. Está em entender a dimensão do Deus que habita dentro de mim e de ti. Está na compreensão do que é a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Quando você descobre quem você é, quando você descobre a sua verdadeira identidade, quando você descobre que dentro de ti habita uma fé não fingida, quando você descobre que há um dom adormecido dentro de você, um dom estabelecido pelo próprio Deus, que te capacitou tanto para receber, como para usar, como para exercer. Tudo muda. Você tem importância, você é necessário. Há vidas que só serão alcançadas por meio de você. Gostamos muito de falar, e se você não quer, tem quem queira. De fato, dentro de templos, né, de igrejas, se você não quiser limpar a igreja, vai ter alguém que vai querer. Se você não quiser louvar, de fato, vai ter alguém que vai querer. Se você não quiser pregar, de fato, vai ter alguém que vai querer pregar. Mas, ei, as vidas que Deus predestinou a você alcançar, não vai ter outro que vai alcançar. Porque Deus confiou essas vidas a você. Ai, Deus, levanta outra... Não, 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 não. Não tem como passar bastão. Deus confiou a Moisés a libertação do povo do Egito. Se Moisés não se posicionasse, o povo ia permanecer daquele jeito. Deus confiou a Moisés. Deus chamou Moisés. Deus criou Moisés para isso. Tanto que a palavra do Senhor sobre a vida de Moisés, ela é certeira, exata e perfeita. Moisés, estou te levantando para tirar o meu povo do Egito e conduzi-los a Canaã. Você não vê no texto Deus falando para Moisés que Moisés vai entrar com o povo em Canaã. Deus fala: Moisés, te chamei. Sim, te chamei para libertar o povo e conduzi-los. Moisés cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Porque ele decidiu dar ouvidos a Deus.
Ele se posicionou, ele se obedeceu mesmo com medo. Mesmo dando 1001 desculpas. Deus falou, não, tudo bem. Você está se diminuindo, você não está acreditando que eu te capacito para isso, não tem problema. Eu coloco alguém para te ajudar. Mas o B.O. é com você. O negócio é com você. O propósito é com você. Eu vou levantar auxiliadores. Sim, não tem problema. Já que você está colocando tanto empecilho, já que você está colocando tantos nãos para mim, não acreditando que eu o capacitei para aquilo que eu te chamei para viver, não tem problema. Eu levanto Arão para caminhar contigo. Mas entenda, o líder que eu chamei foi você. O propósito está estabelecido sobre você. Te levantas. Lembra-te que em ti habita uma fé não fingida. Habita em ti. Desperte o dom de Deus que está dentro de ti. Faça como Paulo. Busque se conhecer em Deus. Ei, eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo. Você não é o que as pessoas dizem que você é exatamente o que Deus disse que você é. Entenda, é tempo de conhecimento. É tempo de adquirir conhecimento. Se conheça. Conheça o teu chamado, o teu propósito. Conheça o Deus que te chamou, que te instituiu dentro de um propósito. E assim nada vai te parar. Se você decidir fazer essas 3 coisas, nada vai te parar. Assim como Paulo serás. E eu não estou falando sobre viver as mesmas coisas, mas sobre ter a mesma convicção que Paulo tinha. Paulo vai falar no capítulo 2, verso de número 10. Sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo sabia que o sofrimento muitas das vezes seria necessário. Mas Paulo compreendia o que o esperava ao findar de todo o seu propósito, de tudo aquilo que Deus instituiu sobre ele. Paulo sabia o que o aguardava na mansão celeste. Paulo sabia o que estava esperando por ele. Por isso nós vamos ver recorrentemente Paulo em suas cartas dizendo: sofro sim, dói, machuca muito. Mas eu faço por amor. Por amor a Deus, por amor à sua palavra. Por amor às vidas que perecem por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Sofro tudo o que sofro porque eu quero que eles sejam participantes desta graça que eu participo hoje. Entenda, Deus nunca nos prometeu facilidades, Deus nunca nos prometeu flores e rosas, não. Mas Ele prometeu que seria conosco em todo tempo e em todo momento. Ele prometeu a nós, habitaria dentro de nós até. Você nunca está. O Espírito Santo está o tempo todo aí. A diferença é que muito provavelmente para alguns ele está adormecido, para outros ele está entristecido e para outros talvez ele esteja com plena liberdade. Precisamos nos despertar na presença. Paulo diz, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Epa, pera lá. Primeiro,
Paulo, no versículo de número 7, vai declarar: Deus nos deu espírito de poder. E aí, no verso de número 8, ele declara: participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. É o poder de Deus que nos habilita a sofrer pelo evangelho. É o poder de Deus que nos habilita a passar por aflições, por tempos de angústia. É o poder de Deus que nos habilita a viver o nosso chamado, o nosso propósito. Se nós hoje não estamos a conseguir viver, a acessar, entender, ter prazer e amor no nosso propósito, no nosso chamado, está nos faltando o poder de Deus. Este poder é manifesto em Atos capítulo de número 2, quando o Espírito vem sobre aqueles 120 que decidiram obedecer e ficar posicionados. Ei, seja cheio do Espírito Santo. É interessante que nós falamos isso sobre ontem. Eu não estava planejando falar isso neste dia, mas o Espírito Santo, ele insiste em dizer, porque é uma verdade que nós precisamos aceitar e viver. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito Santo de Deus nos dá poder para sofrer as aflições do evangelho, poder para conquistar todos os dias, guardar todos os dias a coroa da nossa salvação. É este poder que nos habilita a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque esse poder nos empodera para se posicionar, para se santificar, para deixar as coisas vãs dessa vida para trás e se firmar nos princípios da palavra de Deus. Entenda, você precisa do Espírito Santo. Mais do que qualquer alegria que você possa buscar, mais do que o dinheiro que você insiste em adorar, buscando o tempo todo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias, em todo o tempo, em todo momento do Espírito Santo. Porque é Ele, é para Ele, é por meio dele que nós alcançaremos tudo o que Deus nos predestinou a alcançar. Sem ele, nós nada podemos fazer. Paulo vai dizer, no versículo de número 13, a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: ei, conserva, guarda, mantenha. Conserva, guarda, mantenha, proteja todo o ensino, toda a capacitação, toda a aprimoração, toda a transformação. Ei, preserva. Preserva na onde, Paulo? Preserva como? Preserva na fé. Preserva no amor que há em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que de todos os dons, o maior deles é o amor. Se tudo que nós fazemos sem amor, de nada vale. Quando formos pregar, devemos pregar com amor. Quando formos orar, devemos orar com amor. Tudo o que nós devemos fazer deve ser feito com amor. Cristo nos exorta com amor. O Espírito Santo nos alinha com amor. Tudo que é feito por nós é feito com amor. Porque Deus não faz de qualquer maneira. Deus não faz para que nós venhamos ser machucados, não. Ele faz com amor. Porque o mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo que fecha, é o mesmo que cura. É o mesmo que restaura. Então guarda. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito que habita em nós. Verso de número 14. Guarda, preserva. Não fica derramando o que o Espírito te concedeu em qualquer lugar, de qualquer maneira.
Não, não faça isso. Deus nos concedeu e nos direcionou lugares certos. Deus nos concedeu e nos direcionou pessoas certas. Deus instituiu um caminho perfeito para mim e para você. E nós só conseguiremos trilhar ele em perfeição, em graça, em alegria, em gozo, tendo e manifestando o dom do Espírito que também habita em nós. Se nós tivermos a capacidade de conservar todo bom ensino, se nós tivermos a capacidade de guardar toda a instrução que vem de Deus o Pai. Desperta, é tempo de despertar. Se conheça. Conheça o teu propósito, o teu chamado. Conheça o Deus que te chamou. Lembra que em ti habita uma fé não fingida. Saia desse tempo de fingimento. Deixa essa capa do fingimento para trás. Para de querer mostrar para o homem, para de querer fazer para o homem. Acesse hoje, desperte hoje, acorde hoje a tua fé genuína. Faça para Deus, por amor a Deus, por amor à palavra. Olhe de novo para Deus. Volte novamente o teu coração a Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos estiverem em Deus, o teu corpo, tua vida, todas as áreas da tua vida será luz. Será repleto da mão do Senhor, será repleta das bênçãos do Senhor. E ei, deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós falamos de bênçãos do Senhor, não estou falando de carro, de casa, de apartamento, de dinheiro. Não, não, não. Isso é um bônus que vem junto. Quando eu falo da bênção, das bênçãos do Senhor, eu falo de ter paz. Paz dentro de si. Paz no casamento, paz no meio familiar, paz no meio parental. Quando eu falo das bênçãos do Senhor, eu falo de ter a suficiência em todas as coisas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Alcançar a suficiência em Deus. Bênçãos não é só material. Há muitas bênçãos espirituais que nós precisamos buscar conhecê-las. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe da dor. Ei, é a dor que te faz crescer. É a dor que te faz crescer. Quem foge do crescimento, quem foge do sofrimento, foge do crescimento. Se hoje você sofre de sofrimentos, de dores, de angústia, saiba que você está andando na direção contrária do teu crescimento. Infelizmente, nós precisamos, só há uma maneira do ser humano ser forjado. E é em meio a sofrimento, é em meio à dor. Porque quem na bonança quer aprender? Ninguém. Na bonança, ninguém quer aprender. Na bonança, o que nós queremos é desfrutar. É por isso que Deus institui um tempo onde há sofrimento, onde há deserto, onde há solidão, onde há Lodebar nos esperando, para que nós venhamos crescer. E crescendo nesses ambientes, nessas circunstâncias, Deus possa nos transicionar para o palácio, para o tempo de gozo, o tempo do desfrute. Porque aí a minha maturidade já vai ter sido fortalecida, o meu caráter já vai ter sido forjado. E aí sim eu poderei desfrutar.
A tua bênção está no posicionamento que você rejeita. A tua vitória está na covardia que você decidiu não deixar. Se você decidir hoje, falar, Senhor, eu rejeito tudo o que me bloqueia. Senhor, eu anulo. Eu deixo para trás todo medo, toda insegurança. E peço o teu auxílio para que eu permaneça nesse pensamento e nesse posicionamento. A tua vitória vai chegar, a tua bonança vai chegar. O rei vai mandar chamar você para o palácio para se assentar à mesa. A sua família, você já não vai mais precisar ficar orando o tempo todo para Deus transformar. Você vai orar para que Deus preserve. As orações mudarão. Se posicione. Se conheça. Conheça o teu propósito, o teu chamado. Conheça o Deus que está te chamando, te convocando para este tempo. Desperte a fé não fingida que habita em ti. Desperta o dom de Deus, o propósito de Deus que está adormecido dentro de ti. Seja forte, seja corajoso. Aceite esse espírito de poder e de amor que o Senhor colocou dentro de você. Aceite a mente sã que Deus derramou sobre você e você rejeita todos os dias, dando ouvidos aos barulhos externos. Guarde tudo aquilo que foi confiado a ti pelo Espírito Santo que habita dentro de ti. Guarde a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Quer se conhecer? Leia isso aqui. Ah, mas como que a palavra do Senhor vai dizer como eu tenho certeza que se você começar a ler, se você começar a meditar, você vai se conhecer aqui dentro. O Espírito Santo terá prazer de falar, tá vendo, filha? Você é assim, filho, você é assim. Você é forte, você é valente. Você é soldado. Você é sábio, sábia. Você tem conhecimento, você tem sabedoria, você tem poder, você tem amor. Você é filho, filha do Deus vivo. Você é importante. Você é abençoado, abençoada. Tudo que você toca carrega a bênção e o selo de Deus. Tudo que você faz é próspero, é multiplicado. Aqui você vai descobrir quem você é. Aqui você vai descobrir o seu chamado. Se você ainda não sabe qual é o chamado que você tem, começa a meditar aqui, começa a orar mais, começa a jejuar mais. Medite mais na palavra e eu tenho certeza que você vai descobrir o seu chamado. Ah, eu sei o meu chamado, mas eu ainda não conheço Deus. Não tem problema não. Leia, medite, ore, jejue, busque, renuncie o que é necessário renunciar. E o Deus que te chamou se apresentará para ti. Tudo o que Ele quer que nós venhamos conhecê-lo. Então, para de ficar dando ibope para o inimigo. Para de ficar dando ibope para essas coisas que têm acontecido. Eu não ia nem comentar sobre isso, porque eu não gosto de polêmica. Mas se faz necessário dentro do contexto que nós entramos. Ei, para de alimentar a tua ira na rede social. Se você não sabe lidar, se você não tem domínio próprio, se você não consegue manifestar o Espírito Santo, se você não tem temperança, se desliga da rede social por um tempo. Porque em vez de eu e você estar orando, estar jejuando, estar meditando na palavra, a gente fica buscando coisas, argumentos, teses, muitas coisas na rede social para poder ficar condenando nosso irmão. Saia desse lugar. Para de alimentar a ira dentro de você. Se abstenha dela e fala, Senhor, coloca amor dentro de mim. Me ensina a ter amor pela tua palavra. Me ensina a ter amor pela tua presença. Me ensina a amar o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, hoje eu não consigo me amar. Me ensina a me amar para que eu possa amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Para de se alimentar com essa podridão.
que é jogada na sua face todos os dias. Paulo vai falar para Timóteo, no capítulo de número 2, se não me falha a memória. Timóteo, capítulo de número 2. Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo, foge dos falatórios. Foge das vãs conversações. Nossa, minha Bíblia é tão anotada. Aqui, achei. Que às vezes eu me perco nas minhas próprias anotações. Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo 2, 16. Timóteo, foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. Foge. Foge do que te acende a ira. Foge do que acende em você os frutos da carne. Ei, fugir para o Senhor também é estratégia de vitória. Fuja. Fuja dos falatórios. Fuja das vãs conversações. Ei, saia das rodas dos escarnecedores. Para com esse negócio de, não, mas eu estou comentando que é para a gente aprender. Não. Aprenda com a palavra. Procure aprender com a palavra. Já que você quer aprender com o erro do outro, feche a boquinha. Veja, entenda o que está acontecendo, entenda qual é o erro e qual é o acerto. Renuncie o erro e faça o que é correto. Não fica comentando. Fuja. Verso 15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, não aos homens. Não ao fulano e o beltrano que se levantou contra você. Procure estudar para apresentar-te aprovado a Deus. Porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te convocou para este tempo. Foi Ele que te instituiu nesta geração, neste tempo, para realizar o propósito pelo qual Ele estabeleceu sobre a sua vida. Repito porque gosto de repetir. Se conheça. Conheça o teu propósito, o teu chamado. Conheça o Deus que te chamou, que estabeleceu um propósito sobre a sua vida. Traga à tua memória a fé não fingida que habita em ti. Largue essa fé fingida. Volte às tuas raízes. Volte a ter uma fé genuína no Senhor. Desperte o dom de Deus que habita dentro de ti. O dom que o Espírito Santo decidiu confiar a ti, porque viu em ti capacidade de manuseá-lo de forma genuína, segundo a direção do Espírito. Não tenha medo de sofrer as aflições. Não tenha medo dos levantes. Não tenha medo das adversidades. Ei, Deus é contigo o tempo todo. Deus te livra de todas elas. Livramento não é ausência de provações. Não. Livramento é não permanecer nas provações. É não ser derrubado pelas provações. Deus nos livra destes tempos que nós passamos. Mas Ele não nos isenta de passar. Nós passamos. São fases, são níveis. É uma escola onde todas as vezes que um determinado tempo se inicia sobre as nossas vidas, nós estamos aprendendo a como vencer aquele tempo e a se preparar para o próximo que virá. Então não tenha medo, não fuja.
Ativa dentro de você esse espírito de poder, esse espírito de amor, esta mente sã que Deus já te deu. E se posicione para viver o teu propósito. Fuja das más conversações. Fuja de toda a aparência do mal, porque certas fugas também são estratégias de vitória. Fuja daquilo que te tira do propósito. Fuja das más conversações. Fuja de pessoas que não te enxergam como Deus te enxerga. Fuja, saia de perto, se retire. Se é tempo de viver a solitude de Deus, viva a solitude de Deus. Que viva você e Deus apenas. Não tem problema. Desde que você entenda que o melhor lugar e a melhor maneira para se viver é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que está a sua verdade. É no centro da vontade de Deus que está a sua alegria, que está a sua bênção, que está a sua vitória. Que está a realização do seu propósito, do seu chamado. Se posicione. Desperta. Timóteo, desperta. Desperta o dom de Deus que está em ti. Para de fingir que crê. Lembra do poder e o tamanho do teu Deus. Volte a crer genuinamente, porque dentro de ti habita uma fé não fingida. Pondere. Julgue. A palavra do Senhor fala que nós não podemos julgar os profetas, mas nós devemos julgar as profecias. Tá com medo, tá com insegurança? Vai para a Bíblia. Senhor, me ajuda a julgar se essa profecia está correta. Seja ela vinda por meio de alguém que Deus levanta para entregar algo particular a você, seja de que maneira que for, seja por meio de pregações. Senhor, me ajuda a julgar a profecia. Me ajuda a entender se ela está correta. Lance esse medo para fora. Você foi chamado soldado de Cristo. Se posicione como tal. Vista a armadura de Deus, se posicione. E vai para cima, porque Deus é contigo. Deus é contigo, por onde quer que fores. Desde que você esteja disposto a ouvi-lo, guardar suas palavras e obedecê-las. O Senhor será contigo por todo e qualquer caminho. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Amanhã, acredito eu, se o Espírito Santo assim não mudar a direção, nós vamos dar continuidade no livro de Timóteo. E creio que Deus há de falar poderosamente conosco. Fiquem firmes, hoje é apenas o segundo dia deste propósito que Deus nos estabeleceu. Você que não está no grupo, quer fazer parte, quer fazer o propósito de forma completa dentro do jejum, da renúncia, manda mensagem para mim no Instagram, me chama no chat, manda mensagem, eu vou estar compartilhando com vocês o link. Na verdade, o link do grupo está na minha biografia do Instagram. Entra lá, acessa lá, no grupo vai ter o PDF que você pode preencher e viver este momento de uma forma mais inteira, viver este momento de uma forma mais intensa, mais profunda, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Se você pode, feche os teus olhos, nós iremos orar. E declare ao Senhor que você quer viver esse tempo. Se você realmente entendeu essa mensagem, fala, Senhor, me ajuda a viver este tempo. Me ajuda a acessar este lugar em nome de Jesus. Querido Deus eterno, Pai, Espírito Santo da verdade, Senhor, eu glorifico e exalto o teu nome. Porque para a tua honra e para a tua glória todos nós estamos aqui. Sendo fortalecidos pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, chamados pelo Senhor a viver uma vida de excelência diante de ti. Espírito Santo, eu peço neste momento que mediante a tudo que nos foi direcionado nesta manhã, tudo que nos foi pregado nesta manhã, Espírito Santo, nos ajuda a nos conhecermos em Deus o Pai. Espírito Santo, nos ajuda para que nós venhamos descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ajude a conhecer o nosso propósito, a nossa chamada. Também peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajuda, porque só Tu pode nos fazer conhecer o Pai. É por meio de Ti que nós conhecemos aquele que nos chamou, nos convocou, nos estabeleceu e nos deu um propósito. Espírito Santo, nos ajuda a conhecer o nosso Criador. Espírito Santo,
Nos ajuda a abandonar esta fé fingida, voltar às nossas raízes, voltar a exercer uma fé genuína no Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a exercer uma fé fiel, verdadeira, que sabe e conhece verdadeiramente o Deus a quem serve e confia em toda a palavra que é liberada dos lábios dele. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a despertar o dom que tu nos confiaste. Espírito Santo, que nós venhamos entender a importância e significância que nós temos para Deus e em Deus. Que nós venhamos deixar, Espírito Santo, de olhar para a direita, para a esquerda. Não permita que nós venhamos fitar os nossos olhos em pessoas. Sei, Espírito Santo, que nós precisamos de referências, mas que antes de depositarmos a nossa confiança em referências humanas, a nossa maior referência venha a ser Cristo nosso Jesus. A nossa maior referência venha a ser a palavra, que a nossa maior referência possa vir da genuína intimidade contigo, Espírito Santo. E se porventura tiver pessoas em que verdadeiramente nós poderemos caminhar juntos, na mesma fé, no mesmo entendimento, debaixo do mesmo Espírito, da mesma direção da palavra, que o Senhor nos conecte a essas pessoas, para que juntos, como a tua palavra diz que o ferro afia ferro, poderemos caminhar em alinhamento, crescendo e aprendendo uns com os outros, debaixo da mesma direção, do mesmo propósito. Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda a preservar os ensinamentos que o Senhor tem nos concedido nesses dias. Espírito Santo, nos ajuda a preservar, a conservar, a proteger todo o ensino que nós recebemos de Deus, o Pai, desde o nosso nascimento até o dia de hoje. Que as vãs doutrinas, que as falsas profecias e falsas doutrinas não venham destruir, Espírito Santo, a verdade do Senhor que em nós habita. Espírito Santo, eu oro neste momento, nos ajuda a preservar, nos ajuda a guardar, nos ajuda a proteger, nos ajuda, Espírito Santo, a valorizar as coisas que o Senhor tem confiado a nós e dentro de nós. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, eu te peço sobre a vida de filhos e filhas que aqui precisam, bem como o Senhor tem feito comigo. Levanta um Paulo sobre esses Timóteos que estão aqui. Espírito Santo, levanta Paulos que possam, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, direcionar segundo a tua vontade, o teu querer, a tua palavra, a tua direção. Levanta Paulos que decidiram viver em santificação, que decidiram viver em renúncia, que decidiram viver a verdade do Senhor de forma genuína. Paulos que decidiram obedecer aos princípios do Senhor, para despertar Timóteos nesta geração. E faça, Senhor, destes Timóteos novos Paulos, que irão despertar a nova geração, que irão despertar também, Senhor, as gerações antigas que estão querendo esmorecer. Espírito Santo da verdade, eu te peço neste momento, ativa esta palavra em nós. Frutifica esta palavra em nós. Que esta palavra que nos foi concedida nesta manhã do dia de hoje possa encontrar vida, para que ela germine, cresça e frutifique, para a honra e glória de Deus, o Pai, o Filho e tu, ó Espírito. Espírito Santo, te peço, dê um dia abençoado aos seus servos e servas, seus filhos e filhas, que nós possamos ter um dia repleto da tua bênção, repleto da tua direção, repleto do teu confronto, repleto do teu manifestar. Espírito Santo, encontre os teus filhos em todo tempo e em todo momento, direcione eles, fale com eles, ensine a cada um deles, bem como o Senhor faz comigo. Espírito Santo, eu te peço, permanece conosco. Permanece nos alinhando. Nós te amamos, Espírito Santo. E nós queremos viver uma vida de intimidade genuína contigo. Espírito Santo, nos ajuda a te enxergar como nosso verdadeiro amigo. Dispensa da tua graça, da tua nuvem de glória sobre nós. Dispensa sobre nós a tua presença de uma forma violenta e poderosa dentro de nós. Que verdadeiramente nós venhamos alcançar a imagem e semelhança de Cristo, o caráter de Cristo,
e a mente do Senhor todos os dias de nossas vidas juntamente a Ti, Espírito Santo. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Encontro vocês amanhã novamente às 10 horas para a honra e glória do Senhor Jesus o Cristo. Fiquem firmes nesse propósito. Não retrocedam. O Espírito Santo há de fortalecê-los até o fim. Permaneçam firmes, porque o Senhor é contigo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um dia abençoado, repleto de bênçãos, repleto da presença, da provisão, do cuidado e do livramento do Senhor, em nome de Jesus. Amém.